Terceiro quadro. Este quadro mostra-nos o estado da alma de um pecador. Verdadeiramente arrependido, ele vê agora como são grandes e horríveis os seus pecados, pelos quais Jesus morreu na cruz. Enquanto olha para a Bíblia, que o anjo representando a palavra de Deus segura na sua mão, ele sente-se tocado no seu coração, já contrito, comovido pelo arrependimento e tristeza por causa dos seus muitos pecados. O grande amor de Deus manifestado em Cristo comove o seu coração, especialmente quando recorda que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para receber em si o castigo dos nossos pecados. Ele morreu ocupando o nosso lugar. O fato de Jesus Cristo ter sido açoitado, coroado de espinho, pregado pelas mãos e pelos pés, morrendo assim pelos nossos pecados, impressiona bastante o pecador arrependido, que modifica por completo o seu coração e vida. Enquanto lê a palavra de Deus, ele vê a si próprio como se fosse um espelho, e vê quão longe se afastou-se de Deus, e transgrediu a sua lei. Comovido, sente uma tristeza pura e profunda, e contrito, o pecador abre o seu coração a Deus com lágrimas, prantos. Jesus está aproximando-se. O amor e a paz de Deus entraram no seu coração. Começa a entender que o mais, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Mais uma vez a palavra de Deus declara: porque a minha mão faz todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para os pobres e abatidos de espírito, e que teme diariamente diante de minha palavra. Isaías, capítulo 66, e versículo de número 2. O Espírito Santo segrada-lhe as palavras de Jesus. Filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Enquanto permanece olhando para a cruz e para o sangue de Jesus que sobre ela foi derramado, crendo que foi por ele que Cristo morreu, começa a sentir que lhe foi tirado o peso do pecado. Pois Jesus, na verdade, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito e feridos de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 4 a 6.
A luz do Espírito Santo enche agora o seu coração, antes escuro e sujo, mas agora limpo e alvo como a neve, pelo sangue de Jesus. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca lã. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornar branco como a branca neve. Isaías 1, versículo 18. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que sois perdoado. Pela graça tornou-se filho de Deus. Não erreis, não erres mais, porque nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que algum tem sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido justificado, mas haveis sido purificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque em Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, e os desejos pecaminosos já cederam lugar para uma vontade profunda de viver para Deus, e servir a quem primeiramente nos amou, em vez de amar o mundo e as coisas que são do mundo. Agora ama Deus e as coisas de Deus. Neste quadro, portanto, vemos que os animais que representavam o pecado, os animais que representavam o pecado, irmãos, já estão fora do seu coração, já foram expulsos, bem como Satanás, embora ele vá de má vontade, olhando para trás, olha lá, olhando para trás, e pensando na melhor maneira de tornar a entrar novamente. E por esta razão que Jesus nos avisa para vigiar, orar, a fim de resistir o diabo e sermos vitoriosos.